Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais uma aula do Tio Sam para você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre migrações, certo? O que é migração, o que é emigração, o que é imigração, tá certo? As migrações internacionais e as migrações que ocorreram no território brasileiro, como também os principais anos que marcaram o território brasileiro no processo migratório, como também o ciclo da cana, da mineração, do café e da borracha que marcou o território brasileiro. Então segue o Tio Sam na aula de hoje. Primeiramente vamos falar sobre o que é migração. Tio Sam, fala pra gente aí um conceito básico do que é migração. Gente, migração nada mais nada menos que o ato de deslocar-se, é um deslocamento populacional. Tá certo? Se ele saiu ou se ele entrou, é outra história. Se ele saiu ou se ele entrou, é outra história. Se ele saiu, é emigração. Se ele entrou, é imigração. Então vamos lá. Quais são as características, os pontos importantes, destaque, que leva a esse processo migratório, a esse deslocamento populacional, que nós chamamos de migração? Questões econômicas, questões sociais, questões de guerras e conflitos, perseguições religiosas, catástrofes naturais. Esses são os principais processos no qual o cara vai deslocar, você vai sair da sua região e ir para outra região, tá certo? Então você tem aí os principais pontos. Com relação à Ásia, à África e à América Latina, esses são os continentes nos quais a galera migra bastante. Ou seja, sai da Ásia, sai da África e sai da América Latina, tá? América Latina. Vai para onde, Tio Sam? Vai para os Estados Unidos ou para os países europeus, fortemente, né, economicamente equilibrados, tá certo? A oportunidade da vida nova é bem interessante. Então, milhares e milhares de trabalhadores e de pessoas saem dos seus países, né, da Ásia, da África ou da América, em direção aos Estados Unidos, aos países europeus. Pois bem, durante o período da Guerra Fria, o mundo viveu, não é? O mundo era muito instável. Então, essa instabilidade gera conflitos, então, pós-Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra ideológica, tá certo? Entre os Estados Unidos, representando o capitalismo, e entre a antiga União Soviética, representando o socialismo. Então, pós-Guerra Fria, a gente tem aí um mundo instável. Então essa instabilidade vai gerar alguns conflitos que vai comprometer a entrada de imigrantes. Vamos lá, destaque. No dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quem assume o ataque é o grupo Al-Qaeda, né? Um grupo terrorista. Então, observe que é um fato marcante para a humanidade, tá certo? Então, Charles Hebdo. Então, outro ataque também ao jornal em 2015, tá? Pelo Estado Islâmico, eles assumiram o ataque. Então você tem 11 de setembro e Charles Hebdo. Então são fatores que ocorreram, tá? Em países, no caso aqui, 11 de setembro nos Estados Unidos e Charles Hebdo na França. Então, obviamente, na Europa, de modo geral. O que é que acontece? Já começa aí a barrar a entrada de imigrantes, ou seja, de pessoas oriundas, né, de outros países a entrar nos Estados Unidos, como também nos países europeus. Beleza, gente? Então, tudo bem. Segue o Tio Sam. Então, o processo, uma tendência mundial, gente, uma tendência mundial, né? Circulação de mercadorias e de capitais, tá? É uma tendência mundial, é uma tendência do processo de globalização. Então, observe que quando a gente sai da Guerra Fria, a gente vai entrar no processo de globalização que vai permitir a livre circulação de produtos, mercadorias, de capitais e investimentos. Só que existe uma barreira aí, não é? Com relação às pessoas. Os produtos, sim, né? Os equipamentos, as indústrias, o capital, o investimento, ele entra, mas com relação à circulação das pessoas, a coisa já está tomando outro rumo, já é mais restrito, beleza? Então, final dos anos 80. No final dos anos 80, nós vamos ter aí, né, vários deslocamentos populacionais, certo? Então, deslocamento populacional, final dos anos 80. Com relação à Síria, vamos lá. Com relação à Síria, Síria é um país onde vivem conflitos, tá? Esses conflitos entre o governo e entre os rebeldes, tá? Então, observe que tem apoio aí dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Os Estados Unidos apoiam os rebeldes, enquanto a antiga União Soviética apoia o governo Bashar al-Assad. E aí você tem as pessoas que estão
fugindo dessa guerra civil durante 30 anos de guerra, de conflitos dentro desse território. Então a galera tende a migrar. Então são mais de 5 milhões, né? No caso aí nós vamos chamar eles de refugiados, certo? Então esse deslocamento populacional, beleza, gente? Com relação ao Brasil, observe que o Brasil, esse processo migratório, ele acontece por uma questão econômica, tá certo? Mas aí você tem o processo de industrialização na região sudeste, tá? Quando as pessoas começam a migrar do Nordeste em direção ao Sudeste à procura de emprego, de trabalho. O processo de industrialização é importante, o processo de urbanização é destaque, e aí você tem milhares e milhares de trabalhadores em direção à região Sudeste, em especial São Paulo. Observe que essas pessoas vão para essas localidades geralmente sem qualificação, e aí terminam ocupando áreas de encostas. Aí vem a questão da favelização, pobreza, fome, miséria, causado por um despreparo dessas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, no caso aí em São Paulo. Beleza, gente? Então, dando continuidade, em 1808, né, a família real ela vai autorizar, tá, a entrada de imigrantes, em 1808. Ok? Em 1818, você tem aí a entrada também de suíços e alemães na região do Rio de Janeiro. 1850, você tem a questão do café, né? Então, a questão do café intensificou, tá certo, esse processo migratório dentro do território brasileiro, como também a entrada de imigrantes. Aí, em 1888, tá, você tem a abolição, né? A abolição da escravatura, que é um destaque também, né? Então, mais força de trabalho que vem dos Estados Unidos, da Europa e até mesmo do Japão. Em 1888, até 1918, né? Ou seja, no final do pós-guerra, você tem uma maior entrada de pessoas dentro do território brasileiro. Uma coisa interessante, né? Em 1934, Getúlio Vargas começa a barrar a entrada desses imigrantes no território brasileiro, preocupado com a questão do emprego, tá certo? Em 1964, a 1985, você tem a saída de trabalhadores do Brasil em direção a outras regiões, certo? Então, uma das questões alegadas é a questão salarial, beleza? Então, pois bem, com relação ao Brasil, você tem a imigração, né, que é 1850 até 1934, o processo de imigração foi bastante. E de 34, o governo Getúlio Vargas já começa a barrar a entrada de imigrantes. O que é que acontece? Essa migração, processo de deslocamento populacional, acontece dentro do território brasileiro, tá? Em 1950, nós tivemos aí o êxodo rural, e também a questão da urbanização, da mecanização agrícola, a galera migrando para os grandes centros urbanos e gerando o que chamamos esses problemas sociais que nós já conhecemos. Temos também as migrações pendulares, né, que é a partir de 1950, tá? Ou seja, o que é uma migração pendular? Eu moro numa cidade vizinha a outra, obviamente eu trabalho em uma e moro na outra. Eu trabalho durante o dia, eu vou para essa cidade, trabalho o dia todo, tá? E durante o expediente, né, a partir do meu horário de largada, eu volto para minha terra. Então essa é uma migração temporária, é uma migração chamada de migração pendular. Beleza, gente? Então, dentro desse contexto todo, a gente vai falar também sobre os ciclos, né? Aí vem o ciclo da cana, o ciclo da mineração, do café e da borracha. Eles também contribuíram para o processo migratório. Falando da cana, começa no século XVI e no século XVII, lá na região Nordeste, tá? No século XVIII, a gente vai para a região centro-oeste do território brasileiro, que é a questão da mineração. Se liga aí. No século XIX e século XX, a galera vai para o sul. Fazer o quê? No sul, tio Sam? A questão do café. Beleza? E, finalmente, a região norte, né, do Brasil, a questão do ciclo da borracha. Então, 1870 e 1910. Beleza, gente? Tivemos aqui mais uma aula básica do tio Sam sobre o processo de migração. Lembrando que migração é o ato, emigração é o deslocamento, é a saída, tá? E a imigração é a entrada. Então, gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Espero encontrar com vocês na próxima aula. Valeu?